Então, o Diego, ele fez graduação lá na Federal de São Carlos, não é isso, Diego? 2013. Aí depois ele fez mestrado e doutorado no IFISC, né? Isso. Lá na USP. A gente não tem muita gente aqui do IFISC, aqui no nosso departamento, a gente tem o Carlos Alberto aí, que ele fez lá o doutorado. É um centro de excelência que nós temos aí no nosso país, né? Com muita concentração em física da matéria condensada, em física da matéria condensada soft, né? Que eles têm lá. É um instituto muito bonito, né? Uma construção muito bem feita, estrutura física mesmo de primeiro mundo, e que agrega muita pesquisa de boa qualidade aí no nosso país. Então, o Diego está vindo desse local, como o professor Carlos Alberto também veio, e depois ele fez uns pós-docs lá no IIP, no Rio Grande do Norte, não foi isso, Diego? 2 anos, Isso. 3 anos, né? Foram 2 anos e meio, quase, no IIP. Aí o Diego estava começando um pós-doc também na UF, na Federal Fluminense, que tem um grupo forte de informação quântica também, mas aí acabou que ele conseguiu entrar aqui na UFMA, né, e agora está aqui conosco. Então, Diego, a especialidade dele é mecânica quântica, informação quântica, essas coisas aí da dinâmica dos sistemas quânticos. Eu não sei se também se envolve um pouco de computação quântica que você faz, Diego. Tem interface. Assim, na prática, uma das maneiras de implementar essas coisas seria do ponto de vista de computação quântica, né? Uma das alternativas para isso, né? Eu vi que também você ataca essa questão da geometria da informação quântica, né? Que eu imagino que seja com fases topológicas, né? Esse é o cerne. Fases geométricas. Tem uma conexão. Você pode formular fase geométrica, inclusive, nessa perspectiva de geometria de informação, porque fase geométrica, a priori, ela é para estado puro, né? Mas você pode generalizar isso para estados mistos, né? Quando você tem um sistema quântico, está numa mistura estatística. Então, beleza, ótimo. Então, Diego, a palavra agora é com você. Você é o apresentador aí da Talk. Fique à vontade. Beleza. Bom, obrigado aí por aceitar o convite do seminário, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero, primeiramente, agradecer a você, professor Manuel, pela receptividade, o professor Casana, que estava na banca também. Enfim, estou sendo extremamente bem recebido, para mim é uma satisfação. Então, também quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né, no seminário, assistindo. Então, vamos lá. A ideia, então, é apresentar, assim, dar uma visão um tanto quanto geral do que eu tenho feito, né, nos últimos anos. A priori, meu doutorado, ele concentrou esforços para tentar discutir esse problema do chamado Quantum Speed Limit, que é um tipo de threshold que a mecânica quântica estabelece do ponto de vista de evolução de sistemas quânticos. Eu vou tentar explicar isso para vocês. E a forma como a gente fez isso é justamente usando essa técnica de geometria de informação que o professor Manuel citou. Bom, isso foi durante o meu doutorado e os anos seguintes, os 3 anos e meio seguintes, até eu chegar aqui na UFMA, eu passei um tempo, então, buscando maneiras de atacar outros problemas que eventualmente não estão essencialmente dentro dessa grande área de informação quântica, usando essas ferramentas, usando essas ideias e tentando buscar intersecções também com outras áreas, né? Então, assim, em geral, eu também tenho interesse nessas interfaces de informação quântica com física de matéria condensada, física de altas energias, enfim, mas eu vou tentar dar uma pincelada desses objetivos no final, mas a ideia, então, é discutir esses quantum speed limits, quer dizer, o que a priori, o que foi feito e o que a gente consegue fazer, né? Se você entende, pelo menos a ideia original e alguns dos desenvolvimentos recentes, o que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Então, eu imagino que, assim, eu espero que trabalhar bastante nesse tópico e as intersecções decorrentes dele aqui na UFMA, e todo mundo que tiver interesse no assunto é mais que bem-vindo para a gente poder discutir e, eventualmente, delinear um trabalho, um projeto. Bom, então, assim, para tentar explicar essa ideia de speed limits, né, limite de velocidade quântica, a ideia, então, é a gente dar um passo atrás, né, e tentar, primeiro, olhar as motivações, né, quer dizer, você tem aqui, eu espero que vocês estejam vendo esse desenho, você tem um sistema quântico que
ele é descrito por um estado inicial, tá? Um psi de zero, um instante t0. E esse sistema ele evolui, a priori esse sistema ele evolui de maneira unitária, ele tem por exemplo, ele pode ser um sistema quântico fechado, né, livre da ação de efeitos externos, de decoerência, então ele evolui unitariamente. Ou ele pode ser um sistema, como na prática os nossos sistemas físicos são na realidade, né, sujeitos a efeitos de decoerência que destroem a natureza quântica da matéria mesmo, né, e se aproxima desse linear quântico clássico. E a maneira como você modela essa evolução é uma dinâmica não unitária, né? Se vocês já ouviram em algum momento, essa dinâmica pode ser descrita por uma equação mestra, por exemplo. Tá? Mas o ponto é que você evolui o seu sistema, evolui o estado inicial do seu sistema físico, e depois de um certo instante de tempo tal, que eu estou chamando aqui, você chega nesse estado. A configuração do estado agora do sistema é dada por esse estado psi de tal. Né? Então, aqui eu tenho uma representação. Né? Eu tenho psi de zero, eu evoluo, meu estado a priori, ele traça uma trajetória no espaço, né? No espaço de estados, chega no estado final, tem um estado final psi de tal, mas tem um estado intermediário psi de t. Né? Então, uma das perguntas que eventualmente você pode fazer é, bom, dado uma dinâmica, seja ela unitária ou não, o quão rápido o estado do seu sistema quântico evolui, né? Quer dizer, será que essa velocidade de evolução ela pode ser arbitrária? Será que a priori poderia evoluir entre esses dois estados, psi de zero e psi de tal, o mais rápido possível? Como é que, de maneira geral, como a mecânica quântica enxerga esse problema? Como é que, olhando para as premissas da mecânica quântica, eu posso interpretar e formular esse problema? E, a priori, ter um acesso, inclusive, a esse tempo de evolução. Né? Agora, a pergunta também é a seguinte: será que, dadas as nuances da mecânica quântica, as sutilezas, esse tempo de evolução, será que ele é mediado por um tipo... Ele tem uma precisão na estimativa desse tempo? Ou será que, a exemplo do que acontece com momento, posição, quando você quer, de maneira a inferir uma dessas duas quantidades, você tem uma incerteza relacionada à outra, né? Então, a ideia também é essa. Quer dizer, será que a extração de informação desse tempo ela é certa, ela é tight, né? Ela é precisa, ou ela tem alguma incerteza? E uma outra pergunta é, será que esse tempo de evolução, né, ele está associado ao caráter de distinguibilidade desses estados? Quer dizer, o quão diferentes esses dois estados podem ser? E se de fato isso acontece, como é que eu consigo uma maneira de distinguir dois estados? Quer dizer, se você me dá um estado psi de zero e me dá um psi de t, como é que eu diferencio esses dois estados? Tá? Bom, e o que a gente vai descobrir é que existiu, então, essa maneira de interpretar esse problema de rapidez de evolução, né? Aí é que vem essa história de speed, né? De limite quântico de velocidade, quer dizer, deve existir um tempo mínimo tal que a evolução entre esses dois estados, psi de zero e psi de tal, dados alguns vínculos, ela pode ser a máxima possível, né? Tá? Considerando a dinâmica do problema. Então, historicamente, o que acontece é o seguinte: vamos delinear o problema. Né? Vamos pensar na situação mais simples, em que você tem um sistema quântico fechado, tá? Livre da ação de efeitos externos, de decoerência, ação do ambiente. Então, a priori, você tem um sistema quântico fechado, a dinâmica é unitária. Né? Eu vou me concentrar em sistemas quânticos de dimensão finita. Tá? Sistemas quânticos de dimensão infinita, a priori, você pode reformular o problema, mas é um tanto quanto mais sutil. Quando você trata principalmente de formação de variáveis contínuas, a coisa pode se enrolar um pouco. Então, a priori, eu estou tratando de sistemas de dimensão finita. Tá? Como é que é no sistema unitário? Se a evolução é unitária, o sistema é fechado, a evolução então é mediada por esse tipo de operador. Né? A priori, também, meu hamiltoniano, que é o gerador da dinâmica, é um operador estático, um hamiltoniano que não depende do tempo. Ou seja, se eu dado um psi de zero, depois de um certo tempo t, né, eu tenho um estado instantâneo psi de t. Mas depois de um certo instante de tempo tal, eu tenho um estado psi de tal. Né? Então, se eu olhar para o espaço de estados, eu vejo uma trajetória de estrutura arbitrária, né, ao longo dessa fibra, digamos assim, essa variedade M que vocês estão vendo aqui, que seria essa superfície curva aqui embaixo, e esse plano aqui que vocês estão vendo seria, digamos, o plano tangente, né? Ou seja, a cada pontinho aqui ao longo dessa curva que representa um estado, eu posso tomar derivadas, né? Tomar o estado infinitesimal, né? A variação infinitesimal do estado em relação ao parâmetro t, e a partir disso eu construo esse plano tangente. Mas, assim, então, dado esse cenário, esse setting, como é que eu posso ter informação a respeito do tempo de evolução entre esses estados? Né? E se de fato existe um tempo mínimo.
Bom, a literatura tem vários resultados, mas se você traçar um histórico, você vai chegar nesse artigo do Mandelstam e do Tan, do Igor Tan, onde em 45 eles discutiram esse problema e mostraram o seguinte: olha, se você tem dois estados, psi de zero e psi de tal, e a evolução entre eles é unitária, então você pode provar rigorosamente que o tempo de evolução entre esses dois estados, esse tempo tal, ele pode ser extraído através dessa desigualdade. Essa é a primeira informação do ponto de vista de assim, conceito de mecânica quântica em que você pode remontar um tipo de incerteza energia-tempo, tá? Ou seja, a gente sabe que a energia é do ponto de vista de alto valor, e seria o alto valor do Hamiltoniano, né? O valor esperado do Hamiltoniano. Mas tempo, você pode... Tem vários problemas na construção de um operador que seja hermitiano para descrever tempo na mecânica quântica. Esse é um dos grandes problemas pelos quais a gente não tem uma formulação de relação de incerteza energia-tempo de maneira formal, dado que você não consegue elevar tempo ao patamar de operador hermitiano, né? Então, isso aqui seria a forma mais próxima possível de um tipo de relação incerteza energia-tempo, tá? E o interessante é que, bom, a dinâmica entre esses estados, psi de zero e psi de tal, é unitária. O Hamiltoniano é independente do tempo. O que vocês estão vendo aqui no denominador é a variância do Hamiltoniano em relação ao estado inicial, tá? Como o Hamiltoniano é independente do tempo e a dinâmica é unitária, aqui poderia ser inclusive o psi de t. Vocês podem mostrar que não muda nada se eu tiver psi de zero ou psi de t aqui, dado que H comuta, né, com o gerador da dinâmica, com o operador de evolução, desculpa. Então, esse resultado ele tem algumas características interessantes. A primeira é que ele depende, esse tempo de evolução, então, ele é solução de uma desigualdade, ou seja, não é uma igualdade. Então, a priori, eu não consigo ter um acesso, digamos, com uma precisão nesse tempo. Eu tenho sempre uma desigualdade para esse tempo, então eu sempre imagino que o tempo de evolução ele satisfaz um tipo de gap, né? Ele tem um threshold para que eu veja essa evolução. Ele é inversamente proporcional a essa variância e ele depende dessa quantidade interessantíssima aqui, que é um overlap entre esses dois estados, o estado inicial e o final da dinâmica. Tá? A literatura convencionou chamar esse overlap de fidelidade de Ullmann. Isso é um nome bonito para uma quantidade muito simples, que é a projeção entre dois estados. Então, uma consequência interessante, quer dizer, se você está evoluindo de maneira unitária, psi de zero até psi de tal, a priori esses estados, não há nenhuma restrição entre esses dois estados, mas se eles eventualmente são ortogonais, ou seja, se eles são maximamente distinguíveis, tal que o overlap deles é zero, né, se eles são dois estados ortogonais, o overlap seria zero. Então, essa quantidade seria zero, e você percebe que esse arco cosseno de zero é 1 π sobre 2. Então, você chega nesse bound aqui. Isso é interessante, porque, vejam, o tempo de evolução entre dois estados, e essa evolução é mediada por uma dinâmica unitária, onde o Hamiltoniano não depende do tempo. Se esses dois estados satisfazem o vínculo de distintibilidade máxima, então esse tempo ele satisfaz essa desigualdade, onde o lado direito é independente do tempo. Ou seja, então aqui é muito claro que existe um tempo mínimo, ou seja, o tempo mínimo para que você tenha essa evolução entre dois estados ortogonais é tal que esse tempo mínimo seja Hπ sobre 2 ΔH. Tá? Então, ou seja, é o chamado QSL, né, para estados ortogonais. Então, como eu disse, isso aqui, esse resultado é o mais próximo que você pode chegar de um tipo de escala de tempo intrínseca da dinâmica unitária que lembra, né, um tipo de relação de energia e certeza-tempo. Como é que a gente entende isso com um exemplo prático? Né? Vamos pensar no sistema de dois níveis. Você tem um Hamiltoniano que é um qubit, né, um sigma z, né? Tem um estado inicial como um estado de superposição, e você evolui, então, esse estado com esse Hamiltoniano e chega nesse estado aqui. Quer dizer, como ele depende dessas frequências, certamente existe uma combinação de ωt tal que psi de zero e psi de tal sejam ortogonais. Mas, a priori, eles não são ortogonais. Né? Se você calcular o overlap entre esses dois estados, você deve mostrar esse tipo de relação aqui, que ela é finita e não nula, mas certamente ela tem modulações, né? Porque você tem uma presença de um fator harmônico aqui. E a variância do Hamiltoniano no estado inicial ou final, ele é dado por essa constante. Então, se você voltar naquele resultado que o Mandelstam e o Tan derivaram, esse é a desigualdade, né, cuja solução vai te dar o tempo de evolução. Então, você chega nesse tipo de desigualdade, ou seja, o lado esquerdo depende do tempo, que é o que está aqui, e o lado direito depende do tempo. Então, assim, resolver essa desigualdade, a gente pode plugar isso no computador e resolver, mas extrair quais são os tempos de solução dessa desigualdade. Mas
digamos, numa medida de esforço zero, o que a gente pode fazer? Fazer um gráfico dos dois lados e procurar por intersecções, né? Então, se você faz o gráfico em termos de frequência, ômega pi vezes tempo, né, para ficar adimensional aqui, você percebe que a evolução, então, os bounds, né, cada lado da desigualdade está plotado aqui. Essa curvinha vermelha tracejada seria o lado esquerdo, a curva azul contínua o lado direito. Então, percebam que é interessante, ó, existem faixas desse produto ômega tal, onde os dois lados da desigualdade são coincidentes. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de saturação. A desigualdade ela é saturada, ou seja, nessa faixa de ômega tal, dadas as condições do problema, você não fala em desigualdade, né? Você está falando em igualdade, ou seja, uma vez que essa desigualdade é saturada, aqui certamente nessa faixa de frequências onde há essa coincidência, o tempo de evolução é mínimo, né? Aqui o sistema evolui de maneira, dada a possível evolução, ele está evoluindo mais rápido do que ele pode, tá? E vejam que à medida que você aumenta essa faixa de frequências, as curvas começam a se abrir, né? Então, aqui você certamente tem uma desigualdade para resolver e você não acessa, então, esse tempo mínimo, né? É um tempo arbitrário de evolução. Ou seja, à medida que essa desigualdade é saturada, se a gente voltar para essa figurinha aqui, para essa figura aqui, por exemplo, significa que o meu estado está seguindo, digamos, a trajetória que dá ou que tem o menor comprimento entre o estado final e o inicial, se vocês quiserem pensar dessa maneira, tá? E uma última observação nessa figura é em relação a essa área cinzenta aqui. Vejam, isso é uma sutileza do aspecto da natureza quântica do problema. Digamos, o sistema, a evolução do sistema não acessa essa região aqui, ou seja, não há como essa curva vermelha estar abaixo da curva azul, aqui, pela própria estrutura da desigualdade. Não é como se, de fato, essa aqui fosse uma região proibida do ponto de vista de tempos de evolução, né, para o problema, de soluções do problema, se você resolve essa desigualdade. Bom, mas isso foi o resultado de Mandelstam-Tamm. Sei lá, mais de 40 anos depois, né, 50 anos depois, apareceram esses dois caras, o Margulis e o Levitin, e mostraram o seguinte, olha, até então, o Mandelstam e o Tamm não se preocuparam, a priori, digamos, com a estrutura fina do Hamiltoniano. Né? Você tem um gerador da dinâmica que é o Hamiltoniano, evolução unitária, você mostra que o tempo de evolução é dado por aquela desigualdade que eu mostrei. Mas se você começa a olhar para, digamos, para a estrutura fina do Hamiltoniano, que está codificada nos autovalores, né, a decomposição espectral, ou seja, você sabe que você tem na natureza que a gente tem, no experimento, você sabe que tem um sistema quântico com dados níveis de energia e você tem um conjunto de autostatos. Né? Então, você acessa por medidas quem são essas energias. A priori, você pode definir o zero, né? O E de zero aqui seria zero, só para definir um corte de energia mínima, né? E todos os N são positivos. Tá? Então, você escreve, o que esses caras imaginaram foi o seguinte, dado um Hamiltoniano dessa forma, eu escrevo o meu estado inicial na base de estados com uma combinação linear dos estados do Hamiltoniano, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui tem um erro aqui, tá, pessoal? Deveria ser um φ aqui no lugar desse psi. E esses coeficientes estão dados aqui. Bom, se você escreve psi de zero com uma combinação linear de estados do Hamiltoniano, faz a evolução, você chega nesse psi de tal aqui, né, a priori, né? E você pode mostrar, o que eles mostraram foi o seguinte, se você pensar da mesma forma como o Mandelstam e Tamm pensaram, do ponto de vista de evolução entre estados ortogonais, se esse vínculo de ortogonalidade é satisfeito, você pode mostrar com algumas contas que o tempo de evolução tem essa estrutura. Vejam que na condição de ortogonalidade do Mandelstam e Tamm, o tempo de evolução decai com o inverso da variância. Aqui, ao contrário, decai com o inverso da média do Hamiltoniano. Tá? Então, são comportamentos ligeiramente diferentes. Quer dizer, por que para um resultado esse tempo de evolução decai com a variância e o outro decai com a média? Ou seja, pareciam resultados diferentes, né, que não se conversavam. E alguns anos depois, assim, alguns anos mesmo depois, o próprio Levitin e o Tommaso Toffoli resolveram esse problema, mostraram que, bom, esses bounds que existiam na literatura eram meio controversos, não existia uma relação entre eles. Mas você pode mostrar de maneira precisa e rigorosa que aqueles dois tempos, na verdade, são faces de um problema único no qual, digamos, a natureza olha e diz, olha, o tempo mínimo, na verdade, ele é um máximo entre essas duas quantidades. Tá? Isso aqui pode ser provado. Tá? Ou seja, esse tempo mínimo seria o tempo, o tempo mínimo no qual a escala temporal possível de evolução é tal que o sistema evolui de maneira mais rápida possível. E se você pensar do ponto de vista de propagação de informação, né, essa seria a taxa de tempo, né, a taxa de variação na qual de tempo na qual
essa propagação de informação é mais rápida. Você pode pensar na cadeia de spin, por exemplo, né? Você codifica informação num sítio e você evolui o sistema até uma configuração distinta, né? Então, você poderia se perguntar qual que é em quanto tempo essa propagação de informação nos graus de liberdade do sistema acontece. Né? E isso seria possível através desse tempo mínimo se a evolução é unitária. O ponto é que essa discussão é tão rica que, na prática, depois desse trabalho do Levitin, começaram a aparecer discussões alternativas desse problema, em que diversas pessoas começaram a atacar essa discussão com olhares diferentes. Então, vários resultados começaram a surgir do ponto de vista da dinâmica unitária, mas mais do que isso, começaram a aparecer discussões de tempo de evolução para a dinâmica não unitária, que até então não existia. Tá? Então, eu destacaria, por exemplo, essa tríade aqui de trabalhos de 2013. Tá? Esse grupo aqui, inclusive, esse aqui, é um grupo do Rio, da UFRJ, se não me engano, do Márcio Tadei, e são resultados interessantíssimos. Mas veja, são vários trabalhos que apareceram na literatura, isso até 2013, mas a situação ela é recorrente, ou seja, são vários artigos discutindo esse problema que não se fecham, tá? E eu poderia destacar, inclusive, alguns trabalhos que eu desenvolvi também, em particular esse de 2016 aqui, e esses dois últimos mais recentes, em 2020 e 2021. Ou seja, como é que a gente ataca esse problema de uma maneira diferente? Essa foi a estratégia durante o meu doutorado, e a partir disso a gente teve que introduzir uma série de ideias e estabelecer um formalismo único para mostrar o seguinte: olha, você tem essa variedade de resultados, né, essa pletora, esse zoológico de resultados aqui, conversando de maneira distinta sobre speed limit. Será que é possível estabelecer uma formulação única? Quer dizer, será que existe um framework de maneira a organizar essas informações, de maneira a tratar, de maneira consistente, única, unívoca, digamos, evolução de sistemas quânticos fechados, abertos? Mais do que isso, evolução entre os estados, eu estou tratando de evolução entre estados puros ou se são estados mistos. Quer dizer, o sistema quântico é tal que eu faço uma medida e eu acesso, em todas as vezes que eu medi o sistema, eu acesso aquele estado, não um estado puro. Ou eu tenho um sistema que é dado por uma mistura estatística, e cada estado nessa mistura tem um peso diferente, né? Esse seria um estado misto, ou seja, cada vez que eu medir o estado ou o sistema, eu tenho um estado com uma probabilidade diferente de resultado de medida. Então, será que é possível fazer isso? Ou seja, contemplar tudo isso numa única abordagem e incluir essa discussão de evolução entre estados ortogonais ou não, e como é que essa informação de overlap, né, que é essa fidelidade aqui, aparece num contexto mais geral. E aí é que entra essa ideia de geometria de informação, né? Então, o problema essencialmente é o mesmo que todo mundo já vinha discutindo. Tem um estado inicial, relativo a um sistema quântico, né? Você prepara o seu sistema no estado inicial, e aqui ele pode ser um estado misto, né? Ele está nessa mistura estatística. Eu evoluo o meu sistema, o meu estado, uma dada operação, seja unitária ou não unitária, e tem um estado final. Então, eu quero comparar esses dois estados. Do ponto de vista geométrico, né, tem você pode provar que, na prática, o que acontece? Todos os estados, né, todos os estados possíveis, dado que eles sejam normalizáveis, positivo definidos, tem algumas regras para ser satisfeitas, mas eles podem definir uma variedade diferenciável. Então, nessa superfície M aqui, você pode imaginar vários pontinhos. Cada pontinho é um estado do seu sistema quântico. Então, aqui eu tenho o rho de zero, que seria o estado inicial, e aqui o rho de tal, que seria o estado final. Tá? Cada trajetória que eu desenhar conectando esses estados vai estar associada a um tipo de evolução. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um estado intermediário, rho de t, um estado instantâneo. Tá? Então, imagine que eu evoluí o meu sistema com essa transformação. Eu evoluí o estado com essa transformação. A trajetória nesse espaço define essa curva azul. Mas eu poderia traçar outra trajetória, né? Onde eu estou passando o cursor aqui do mouse, que seria uma trajetória diferente. Ela teria um comprimento, né? A distância entre esses dois estados teria um dado valor. Então, eu posso imaginar várias trajetórias, cada trajetória com o seu comprimento. Certamente deve existir uma trajetória que eu posso rotular como geodésica, tal que o comprimento dessa curva seja o menor dentre o comprimento de todas as outras curvas. Tá? E a distância entre esses dois estados ao longo dessa curva, o comprimento dessa curva, eu estou chamando desse L caligráfico aqui. Então, assim, o conceito é uma ideia mesmo de mecânica clássica, né? Ou seja, você pode dizer que existe uma curva tal que o comprimento dela é menor do que o comprimento de todas as outras curvas. E eu
eu introduzo a informação desse conjunto de curvas por meio desse parâmetro gama aqui. Então, a partir dessa informação, se eu sei calcular a distância mínima entre dois estados, dada uma evolução, e sei calcular a distância de uma trajetória, né, arbitrária, resolvendo essa equação, eu poderia extrair o tempo de evolução entre esses dois estados, rho de zero e rho de tal. Tá? Então, só para deixar claro, esse L caligráfico seria o comprimento dessa trajetória, né, entre rho de zero e rho de tal, e esse L caligráfico maiúsculo seria o comprimento dessa menor trajetória. Né? Beleza, então, assim, a priori, o nosso problema, a princípio, está resolvido, né? Mas como é que eu calculo essas quantidades nesse espaço de estados, né? Nessa fibra de estados quânticos? Esse é o problema. Para fazer isso, a gente precisou ir atrás de resultados e existe um resultado muito forte na literatura de geometria de estados que diz o seguinte, olha, a trajetória, a distância entre dois estados, né, que seria o comprimento de uma dada curva, pode ser calculado a partir desse tipo de quantidade, que é um elemento de linha, né? Ou seja, você tem uma curva, esse ds2 seria a distância entre dois estados shiftados por um parâmetro dt, né, por exemplo. Então, eu tenho um ρ de t, o estado instantâneo, eu perturbo o meu ρ de t por um ρ de t mais dt, eu trunco a aproximação em primeira ordem, eu tenho um ρ de t mais d ρ dt. Né? Então, ou seja, esse ds2 que vocês estão vendo seria o análogo aqui no meu desenho, que o comprimentozinho da curva entre esses dois estados separados infinitesimalmente. Então, esse resultado existe na literatura, você pode prová-lo. E o interessante é que ele conecta, então, essa distância, ou seja, essa noção de quanto dois estados são diferentes, que esse é o papel de distância nesse contexto. Ele faz essa conexão introduzindo algumas complicações. A primeira, bom, você precisa conhecer praticamente tudo do estado do sistema. Ou seja, esses P's que vocês estão vendo está associado à decomposição espectral do meu estado. Tá? Então, o estado do sistema, ele satisfaz esses vínculos, ou seja, ele é normalizado à unidade, ele é positivo definido, os autovalores são reais, enfim, positivos, porque são probabilidades, e ele é um estado hermitiano. Né? Eu estou tratando de mecânica quântica de estudo hermitiano. Tem a decomposição espectral do meu estado instantâneo. Aqui os autovalores satisfazem essas condições. A priori depende do tempo, enfim, os autoestados também. Então, conhecendo isso, eu consigo discriminar dois estados no espaço de estados, ou seja, eu consigo calcular a distância entre eles. Eu consigo introduzir uma noção de distinguibilidade de estados que tem um apelo geométrico. Tá? Então, a partir dessa quantidade, eu calculo o comprimento da curva, né, da trajetória ligando dois estados, ρ de zero e ρ de t, integrando ao longo de toda a curva. A questão é que existe uma complicação adicional, que é que esse resultado ele depende de uma série de funções, que são essas C de Fs. Eu não quero entrar tanto nesse detalhe, quem tiver dúvida pode perguntar, mas o ponto é o seguinte, a maneira como você define esse elemento de linha, assim como você pensa numa métrica, né, do espaço, né, você pode introduzir a maneira como, a grosso modo, esse espaço se curva, né, e esse elemento de linha está dependendo dessa família de funções que você pode escolher satisfeitas algumas condições. Então, assim, esse C de F, ele depende dessa função F. Essa função F está plotada aqui, tá? Esse C de F ele está dado aqui, ou seja, a menos desses parâmetros x, y, que não importam muito, mas, essencialmente, esse C de F depende do inverso de F, onde essa F está plotada aqui. Então, a priori, funciona assim, escolha qualquer função, me dê qualquer função que se encaixa nessa região azul aqui que vocês estão vendo, e eu consigo calcular esse elemento linha e, portanto, a trajetória entre dois estados, o comprimento, a distância entre dois estados associado a um elemento linha que está associado a uma dada escolha de f, me dá a distinguibilidade de dois estados. Na prática, o que significa a escolha dessas funções f? Significa o tipo de quantificador de informação que você introduz. Isso foi uma coisa que a gente percebeu depois. Ou seja, a depender da escolha dessa função, você vai modular como você diferencia os estados. Aí eu vou introduzir o jargão da informação quântica. Né? Se você está discriminando estados pela chamada informação de Fisher ou pela Screen Information Big Analysis ou entropia relativa. Tá? Que a grosso modo estão dados esses nomes bonitos estão dados aqui. Mas a moral da história é a seguinte: distância entre dois estados é equivalente à distinguibilidade de estados. E a ferramenta técnica para calcular isso está aqui. Tá? Então, a priori, vejam, com essa informação desse elemento linha, eu calculo o comprimento da curva que liga dois estados no espaço de estados. Mas essa curva não é a menor delas, então eu deveria extremizar, minimizar, né? Seria a maneira correta para encontrar
essa L mínima, né, que seria a geodésica do problema, né, o comprimento dessa curva geodésica. Então, se você pensar no caso uniparamétrico, né, quem é o parâmetro do meu problema? É o tempo. Né, eu evoluo no tempo. Então, eu teria digamos, você pode pensar que o meu elemento de linha depende de uma métrica. Né, no caso uniparamétrico, minha métrica seria um escalar, né, que seria esse G de T que vocês estão vendo aqui. Então, eu consigo calcular a priori a curva, o comprimento da curva de qualquer curva ligando dois estados, né, evoluindo no tempo. Esse G de T, o interessante é que ele depende de duas contribuições, que a grosso modo estão ligadas com essas quantidades que vocês estão vendo aqui nesse slide. Claro que aqui assim, a informação é mais simples, porque, vejam, a distância, digamos, entre dois estados depende de duas quantidades. Esta, que é a chamada informação de Fisher, que está ligada às populações do meu estado, os elementos diagonais do estado, e esta contribuição, que é uma contribuição quântica, ou seja, se eu estivesse analisando, digamos, um estado puramente clássico, e aí a questão é, o estado puramente clássico seria um estado incoerente, né? Ele não teria coerências. Então essa contribuição ela desaparece. Então, de fato, isso aqui está relacionado às coerências, mas coerências de quem? Do estado infinitesimal de ρ de t na base do estado instantâneo ρ de t. Né? Por isso que aparece essa contribuição. E você tem esses elementos AJL aqui, que, bom, só para puxar o gancho com o que o professor Manuel disse no começo, né, de fases geométricas, isso aqui lembra muito um tipo de conexão, né, quando você está nesse contexto de fases geométricas, esse tipo de quantidade também aparece, né, nessa discussão. Então, se eu conseguir... Bom, a priori eu deveria conseguir calcular esse comprimento, né, da distância entre dois estados. Eu deveria ser capaz de minimizar esse funcional, né, e obter essa geodésica. Ou seja, para cada função que eu escolho aqui, que dá essa, digamos, essa curvatura do espaço de estados, eu devo ser capaz de calcular um comprimento e, portanto, uma geodésica. Então, escolhendo várias funções possíveis aqui nessa área azul aqui que vocês estão vendo, eu devo ter uma família imensa de desigualdades. Ou seja, para cada f, eu tenho uma desigualdade diferente. Para cada desigualdade, eu olho para a curva que o meu estado segue ao longo do espaço de estados, tem uma desigualdade para resolver. Então, assim, esse problema ele é praticamente intratável se você começar a considerar todas as funções possíveis. Então, na prática, minimizar esse tempo de evolução seria buscar para qual dessas funções, f, eu consigo ter acesso ao menor tempo de evolução, que é a solução dessa desigualdade aqui. Tá? Então, pensando nisso, a gente introduz uma figura de mérito, né? Quer dizer, ao invés de... Bom, primeiro que eu preciso saber o lado direito a gente já sabe calcular, o lado esquerdo ainda não sei, eu vou contar daqui a pouco. Mas se eu souber calcular, eu devo ter acesso ao tempo mínimo de evolução olhando para essa quantidade aqui, ó. O que significa essa quantidade? Ou seja, olha para essa desigualdade. Essa desigualdade diz que o comprimento da menor trajetória é menor do que um comprimento de uma trajetória arbitrária. À medida que o estado está seguindo uma dada evolução no espaço de estados, à medida que essa desigualdade começa a se tornar uma igualdade, significa que eu estou acessando o menor tempo de evolução. Então, ou seja, o que significa quando essa desigualdade começa a se tornar uma igualdade? Ou seja, quando a desigualdade começa a saturar, essa figura de mérito que está aqui, ela começa a ir a zero. Então, descrever esse problema de speed limit e tudo mais que eu estou mencionando é buscar para valores desses deltinhas muito pequenos, próximos de zero, ou talvez zero na melhor das hipóteses. E aí é que está o ponto, né? Para quais funções isso acontece? Para quais daqueles F'inhos isso acontece? Tudo bem, então tem esse ponto. Agora, quem é esse L que eu mostrei para vocês? Que é o comprimento da geodésica. Bom, eu teria que minimizar esse funcional. Essa tarefa ela é hercúlea também. Se você procurar em artigos de matemática mesmo, o pessoal que trabalha duro em análise funcional, em parceria com o pessoal de geometria de informação, depois de 50, 60 anos, só existem duas escolhas possíveis desses F'inhos, né, que vocês estão vendo aqui, que estão associados a essas funções e que vão me dar quem é a cara desse elemento de linha. Só existem duas escolhas desses F'inhos para as quais eu tenho expressão analítica fechada para esse L caligráfico maiúsculo, que são a chamada métrica de Fisher e métrica de Wigner-Yanasi. Isso é meio... talvez seja por isso que toda a comunidade de informação quântica presta mais atenção nesses quantificadores. Tá? Pelo fato de que você consegue fazer contas analíticas. A simulação numérica desse resultado é complicada. Então, a priori, você tem que escolher aquilo que é mais simples. Então, assim, eu vou mostrar alguns exemplos onde
eu calculo esses deltas e mostro que existem faixas de evolução de certos sistemas físicos onde esse delta é muito pequeno. E eu consigo dizer para vocês se esse tempo de evolução está associado à escolha, por exemplo, de uma função aqui nessa faixa, que é a informação de Fisher ou a Wigner-Yanaz. Tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o seguinte: como é que o nosso resultado a priori geral, né, dado essa maneira de distinguir estados, resolvendo essa equação, como é que a gente mostra, como é que a gente recupera resultados que já existiam na literatura, né, nessa premissa de que eu cumpro a promessa para vocês de que o meu formalismo ele é robusto, né, ele inclui os outros resultados como casos particulares. Então, se eu olhar para a dinâmica unitária, escolher a informação de Fisher, né, esse C de F aqui, lembrem, está rotulado com uma função F', que é a maneira como, digamos, o espaço de estado se curva. Você pode mostrar, trabalhando com essa desigualdade e olhando para esses L's aqui, que estão dados aqui, você tem que saber fazer essa integral com esses termos, e o lado esquerdo seria usar a definição do L, desse L caligráfico, para a dada escolha do F. Então, se eu olhar para a informação de Fisher, quem é a dada escolha do F para o L caligráfico? Né? A geodésica, seria essa função aqui. Ou seja, isso aqui é uma função extremamente complicada para discriminar algo bem simples, que na prática é só o overlap do estado ρ de 0 com ρ de t. Você pode provar que se ρ de 0 e ρ de t são estados puros, todas essas raízes, esses traços de raízes vão se reduzir a um overlap de psi de 0 e psi de t, psi de tal, tá? Que é o resultado que o Mandel-Stanton obteve lá em 1949. Tá? Isso aqui é o resultado que generaliza a discussão para estados mistos. Então, você tem essa expressão aqui, que já havia sido reportada em vários trabalhos. Aqui eu estou citando alguns. Tá? Agora, a gente tem um ganho, que é o seguinte: se eu escolher, ao invés de olhar para a informação de Fisher, né, olhar para essa Wigner-Yanaz, que tem um apelo físico, eu posso comentar isso no final, e induzir a escolha dessa função dessa forma, eu obtenho esse tipo de desigualdade para o tempo de evolução. Ou seja, o tempo de evolução depende desse tipo de razão. Que razão é essa? Essa quantidade, que tem origem puramente geométrica, que essencialmente é o comprimento da geodésica ligando dois estados, ρ de 0 e ρ de tal, e ela é definida dessa forma. Dividido por esse tipo de média temporal aqui, que é a média desse quantificador de informação, que é a informação de Wigner-Yanaz, tá? A Skill Information de Wigner-Yanaz. Aqui, para a informação de Fisher, a ideia é a mesma também. Você tem uma razão, o tempo de evolução depende de uma razão entre o comprimento dessa geodésica, né? Esse comprimento é mediado por essa função, e é curioso, o comprimento de geodésica, então, é distância, né? Mas para a teoria de informação, distância é distinguibilidade de estados, e distinguibilidade de estados está associado com overlap. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um overlap. Isso aqui também é um overlap definido de uma maneira diferente. Então, vejam, são resultados interessantes, e esse é um resultado novo, e esse resultado ele capturou outros resultados que existiam na literatura. Você pode se perguntar, bom, a natureza certamente vai optar por um tipo de navalha de Ockham, né? Você tem duas desigualdades para tempo de evolução, né? O que a natureza vai escolher, um ou outro? Bom, não sei, ela certamente vai escolher para aquilo que te dá o menor tempo de evolução, no intuito de qual dessas desigualdades me dá o tempo mais preciso, né? O mais sharp, que é o tight, né? Você pode investigar, né? Para essa dinâmica unitária, qual dessas desigualdades vai me dar o menor dos tempos? Fisher ou Wigner-Yanaz? Você pode provar que para qualquer evolução unitária, olhando para um sistema de dois níveis, isso pode ser feito para um sistema de D níveis, um qubit, não um qubit, mas um qubit. Você pode provar por essa desigualdade aqui, olhando esse gráfico, que tudo bem, aqui está em função dos parâmetros do estado inicial, né, que seria a pureza e o ângulo polar aqui, mas a moral da história é que a natureza escolhe, curiosamente, quando a dinâmica é unitária, ela vai escolher a informação de Fisher, e, portanto, esse tipo de desigualdade aqui está associado ao menor tempo de evolução. Tá? O que conversa, a priori, com o resultado que o Levitin e Toffoli mostraram há um tempo atrás. Tá? Bom, mas isso para a dinâmica unitária. O que a gente faz para a dinâmica não unitária? Tá? Então, para a dinâmica não unitária, eu vou pegar um sistema simples para trabalhar com essa discussão. Ou seja, vou tratar de um sistema quântico aberto, que a evolução dele pode ser dada por um canal chamado amplitude damping. Né? Essencialmente, você tem um estado inicial, você aplica um tipo os efeitos, na prática, fisicamente, o que significa esse canal? Os efeitos de decoerência no seu sistema de dois níveis são tal que você pode modelá-los dessa forma.
introduzindo essa família de operadores, aqui são chamados operadores de Krauss. Para quem já ouviu falar de equação mestra, conhece a discussão de equação mestra, esse mapa de Krauss ele é exatamente a equação mestra do amplitude damping, né? Você tem a chamada atenuação de amplitude. Esse tipo de canal modela espalhamento quando você tem um fóton numa cavidade atômica, e esse processo de emissão e absorção você pode modelar por esse tipo de canal de descoerência aqui, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, depois que você atua esse canal de descoerência, você vai perceber que o amplitude dumping, ele está matando não só as coerências do estado, ou seja, à medida que o tempo está passando, as coerências estão desaparecendo, o seu estado, que era um estado de natureza quântica, começa a ficar clássico no sentido de que não existem elementos fora da diagonal, não existem coerências, que é a natureza quântica da matéria mesmo. Esse canal faz não apenas isso, mas ele mexe nos autovalores do estado do sistema, nas populações, né? Começa a diminuir no tempo também. Então, visualmente, o que você tem é isso aqui. O que é o qubit, né, que o pessoal da informação quântica tanto fala? É um sistema de 2 níveis. A representação geométrica é essa esfera azul que vocês estão vendo aqui. A representação na esfera de Bloch, tá? Quando você atua com esse canal de descoerência, ele comprime a esfera de Bloch em direção ao polo norte, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Ele vira um tipo de elipsoide, né, no espaço aqui. Essa figura aqui em vermelho, tá? Bom, dada essa discussão do sistema físico em si, né, eu quero estudar então qual é o tempo de evolução para que, dado o meu sistema físico inicialmente descrito por esse estado, o estado final passa a ser descrito por esse estado. Tá? Então, qual é o menor tempo de evolução possível? Qual é o tempo de evolução? Qual é o tempo mínimo? Né? Ou, se possível, o quão rápido este estado evolui para esse. E aqui sim eu vou empregar aquela figura de mérito, né? que é aquele deltinho que eu introduzi, que é o seguinte: eu vou buscar para soluções, vou mostrar os gráficos, onde aquele deltinho é pequeno. Ou seja, se eu olhar para a trajetória do estado no espaço de estados, eu estou buscando por faixas da dinâmica onde a trajetória é tal que ela se aproxima da geodésica, né? É ali que eu vou buscar soluções desses speed limits. Então, aqui tem os detalhes técnicos, né? A métrica de informação, nesse caso, que é uniparamétrico, né? Um escalar é dado por essa quantidade. Ela depende dessa quantidade, que é a informação de Fisher, se vocês quiserem pensar. Está ligada exclusivamente a populações, aos autovalores da matriz de densidade, do estado inicial, do estado final. E depende da parametrização, né? Porque essa parametrização do sistema de 2 níveis na esfera de Bloch, você introduz 3 parâmetros, né? O R0, o que eu estou chamando de R0, né? Que é a pureza do estado. Você introduz um ângulo θ0, que é o ângulo polar, né? E o ângulo φ, que é o ângulo azimutal. Mas esse problema é ter uma simetria dada a evolução por esse canal, que as expressões finais não podem depender desse φ. Tem uma simetria em relação ao ângulo azimutal. Então, assim, esses são os detalhes técnicos. O interessante é que você pode escolher... Vejam, a parametrização é arbitrária. Ou seja, esse estado aqui, ele congrega qualquer estado na esfera de Bloch possível. Então, assim, qualquer sistema de 2 níveis, cujo estado inicial pode ser modelado por este, você pode escolher quem é R0, θ0 e φ de 0 e ter vários estados possíveis, né? Ou seja, vários pontinhos ao longo da esfera de Bloch. E, a partir dessas escolhas, você vai perceber que existem mudanças de comportamento desse F e desse Q, né? Em particular, se você escolhe esse θ0 sendo 0, ou seja, se o seu estado inicial está aqui em cima, não existe, e o R0, que é a pureza, é 1, ou seja, se você está escolhendo um estado puro, pureza máxima, e ângulo θ0, 0, né, essencialmente você está escolhendo o 0 aqui, digamos, o estado fundamental do sistema. Então, você mostra que não existe contribuição de Fisher, não existe contribuição advinda das populações do tempo de evolução. Por outro lado, se você olha para situações onde você tem a pureza do estado é arbitrária, pode ser um estado puro ou misto. Ou seja, esse estado pode morar tanto na casca da esfera, né, no estado puro, ou internamente, que seria um estado misto. Então, essa contribuição advinda de coerências, ela desaparece quando o estado é escolhido na parte de cima, no polo norte, né, θ0, e no polo sul da esfera. Está, a grosso modo, ligado ao estado fundamental e ao estado excitado, né, do sistema de 2 níveis. Então, você mostra, tem esses detalhes, né? Você consegue calcular analiticamente quem são aqueles 2 lados daquela desigualdade, né? Que a gente tem que resolver. Lembre-se que o problema nasceu aqui, né? Então, a gente consegue calcular quem é um lado ou outro da desigualdade. E vejam, resolver uma desigualdade em função do tempo tal
a partir dessas expressões, assim, é meio complicado, né? Isso aqui você tem integrais elípticas de segunda espécie, não é muito tratável. Então, a gente faz isso para Fischer e para Wigner-Yanasi. Então, a despeito da complexidade, a gente faz gráficos, mas gráficos de quem? Bom, aqui eu tenho um gráfico do comprimento da trajetória que o estado segue no espaço de estados. Tá? Isso aqui não é tão interessante, é só para mostrar para vocês que, de fato, a partir desse resultado analítico, a gente consegue assim, discriminar qual é a distância entre dois estados para uma trajetória arbitrária. Então, esses Lzinhos que vocês estão vendo aqui, essencialmente dada uma trajetória arbitrária, respectiva à evolução por esse canal de amplitude dumping, o comprimento da trajetória é dado por esses Ls que vocês estão vendo. Tá? E o que muda de gráfico para gráfico aqui de A para B é a escolha dos parâmetros iniciais do estado inicial. Tá? O interessante está aqui, ó, esses deltinhas, ou seja, a curva vermelha, vocês estão vendo, é quando eu escolho a informação de Fischer. A grosso modo, eu estou resolvendo aquela desigualdade que envolve esse termo para o comprimento da curva arbitrária e esse comprimento de geodésico aqui. Tá? Então, eu teria isso aqui. E a mesma coisa aqui para essa outra escolha de estado inicial. Né? Essa curva azul tracejada está associada com a chamada informação de Wigner-Yanasi Skew Information, né? Que é uma medida de informação. Ou seja, você teria que resolver essas desigualdades aqui. Vejam, independentemente de saber resolver ou não a desigualdade, se eu faço um plot dessas quantidades aqui, em termos de gama tal, só para manter a adimensionalidade, e busco uma interpretação para essa figura de mérito deltinha aqui, o que acontece? Vejam, se eu olho para a Wigner-Yanasi, esse deltinha é muito pequeno aqui, ou pelo menos ele é bem menor do que a informação de Fischer. Tá? Aqui existem situações onde ele é pequeno, e situações onde ele não é tão pequeno, mas o que interessa é que ele é sempre menor do que a informação de Fischer. A grosso modo, para tentar dar uma visão geral, o que a gente está buscando aqui é situações onde a curva azul tracejada está sempre abaixo da curva vermelha. E o que a gente mostra aqui para qualquer tempo, aqui eu estou fixando 10, mas você poderia aumentar o tempo da dinâmica aí. É claro que se você deixar tempos da dinâmica muito grandes, à medida que o tempo está aumentando, né, esse fator ponderado com esse fator de relaxação gama aqui que está associado a, digamos, o parâmetro de descoerência do modelo, tudo começa a desaparecer, né, porque o aspecto quântico do problema morre, né, a tempos grandes. Mas, então, assim, para essa janela de tempos que vocês estão vendo nos gráficos aqui, o que interessa é esse comportamento aqui. Ou seja, aqui a gente tem uma assinatura que diz o seguinte, olha, lá em 2013, o pessoal do Rio, o pessoal na Europa, discutia speed limits para sistemas abertos. E eles diziam que esse tempo de evolução é assim, tá bom, a gente calcula na prática e assim, experimentos para isso ainda são complicados, mas o ponto é que existia a ideia de que tempo mínimo estava associado com e velocidade máxima, speed limit estava associado com distinguir dois estados na perspectiva de informação de Fischer, ou seja, olhando para a curva vermelha. O que a gente mostrou foi que, bom, procurando a solução para speed limit, para tempo de evolução, a gente acabou mostrando que essa métrica, essa medida de informação de Wigner-Yanasi, ela te dá um deltinha, aquela figura de mérito, que é menor, bem menor do que a da informação de Fischer, ou seja, qualquer escolha aqui eu estou pegando dois estados iniciais, mas você pode varrer a esfera de Bloch, você vai perceber a mesma coisa. Provar isso é um tanto quanto sutil, mas é possível fazer isso. Você vai perceber esses comportamentos. Essa curva tracejada azul está embaixo da curva vermelha. Então aqui essa é uma assinatura de que existem situações, existem sistemas físicos, existem dinâmicas que descrevem processos físicos para os quais a resposta do problema que a comunidade de teoria de informação acreditava que estava na informação de Fischer, do ponto de vista de distinguir dois estados, não está lá. Ela está nessa Wigner-Yanasi. Ou seja, a priori a gente dá um contra-exemplo para algo que o pessoal de informação quântica apostava como sendo único e pelo menos ninguém se questionava até aquela época. Talvez por isso a gente tenha conseguido assim, uma publicação interessante. Agora, tem um outro caso aqui, que veja, que é, dependendo da escolha do estado, aí tem as transições. Né? Eu acabei de dizer para vocês que esse comportamento se mantém se você escolher qualquer estado na esfera de Bloch. Agora, existem estados para os quais as duas curvas colapsam. O que eu posso argumentar e tentar convencer vocês é que essa curva vermelha não vai estar abaixo da curva azul tracejada para a escolha que vocês imaginarem para estados na esfera de Bloch. Mas pode acontecer isso, ó. As duas curvas colapsam, ou seja, não importa qual quantificador de informação eu estou interessado, todos eles devem me dar a resposta que é o seguinte, para esse tipo de estado, ou seja,
Se eu escolho um estado que está no polo norte da esfera de Bloch, para qualquer valor de pureza, ou seja, se é um estado puro, misto, não importa, o tempo de evolução certamente é mínimo, dado um estado inicial e um estado final. E a maneira como eu vejo isso é olhando para essa figura de mérito aqui. Tá? Então, assim, em conclusão, né, o que a gente mostrou com esse trabalho? A gente mostrou que existe uma maneira de descrever esse problema de speed limit olhando para a geometria de estados quânticos. Isso é uma coisa que assim, não havia sido feita, o pessoal não apostava muito nisso. E assim, a gente conseguiu, com essa ideia, formular de maneira unificada, então, colocar no mesmo tratamento sistemas abertos e fechados, né? Ou seja, dinâmica unitária e aberta, do ponto de vista que você escolhe quem é o canal que media a evolução entre dois estados. Né? Apareceu como um bônus essa informação de que população do estado e coerência do estado entra em jogo para esse limite de velocidade, né? Speed limit. Como? Ele entra justamente nessa informação, né? Ou seja, aqui você tem informação de populações, contribuições diagonais do estado e contribuição de coerência, né? Ou seja, se o estado é clássico no sentido de que não existem elementos fora da diagonal da matriz de densidade, essa contribuição é nula. Deixa eu só voltar, só um minuto. E, de fato, existe um ponto que é o seguinte, a gente pode perceber que coerência, ela acelera a evolução, no sentido de que, se você olhar para algumas classes de estados, vejam, esse estado aqui, você pode, a priori, você pode mostrar que esse tipo de estado inicial, o estado inicial parametrizado com esses parâmetros aqui que vocês estão vendo, ele é menos coerente do que este estado que vocês estão vendo aqui. Menos coerente no sentido de que ele tem mais coerência. Então, vejam que, neste caso, como ele é um estado mais coerente, se aumenta a coerência, essa curva ela diminui um pouquinho de intensidade, ela se aproxima um pouco mais de zero. Né? Ou seja, existem outros exemplos. Existe um outro exemplo que eu não estou mostrando aqui para vocês, que seria o do phase damping. Lá fica mais claro esse papel de coerência, para fazer essa afirmativa de maneira mais firme, né, de que coerência acelera a evolução. Mas a mensagem que eu posso passar para vocês é que, se você tem um estado que tem mais coerência, significa que esse tempo de evolução certamente vai ser menor, a evolução é mais rápida. E do ponto de vista de processamento de informação, isso é interessante, né? Porque você quer desenvolver um dispositivo para processar a informação, ou seja, o que seria isso, né? Você tem um sistema físico para o qual você codifica uma informação lá, ou existe uma informação escondida nele, codificada nele, ou a priori, né? Processamento de informação, você tem um estado inicial, prepara, você codifica uma informação lá, você quer que esse estado, primeiro, seja capaz de armazenar essa informação, e esse armazenamento seja tal que ele não se destrói devido a efeitos de interação do seu estado, do seu sistema quântico com o ambiente, né? Ou seja, efeitos de decoerência, você quer proteger o seu estado o máximo possível para que essa decoerência não destrua aquela informação. Você faz uma série de operações nesse estado, né? Experimentalmente você pode rotacionar o seu estado, aplica um pulso de laser, ele está orientado a uma direção de magnetização, enfim, muda. Então, isso seria a manipulação da informação nesse estado. Então, você evolui o seu estado de uma configuração até outra. Então, a priori, você quer que essa informação que você está modificando, né, a propagação dela, por exemplo, possa ser feita de maneira otimizada, né, de maneira rápida. E depois, nesse processamento, você tem que ler a informação. Né? E também você tem que pensar como é que você lê e extrai essa informação de maneira a não perturbar tanto o sistema, de tal forma que a leitura seja eficiente, você não tem uma incerteza tão grande na medida. Tá? A gente mostrou que essa discussão de speed limit, então, veio uma quantidade nova, entrou uma quantidade nova nessa discussão que está associada com essa binary analysis of information, e não baseado apenas nessa descrição, digamos, convencional de informação de Fisher. Tá? E uma coisa que a gente proporcionou foi, dada essa introdução esse apelo de geometria de informação, a gente acabou lançando algumas ideias para que problemas do ponto de vista de termodinâmica quântica, no sentido de que, se você tem um sistema termodinâmico que depende de alguns parâmetros, você pode mapear, olhar para esses parâmetros e introduzir digamos, um espaço de parâmetros. Então, você tem um sistema quântico, a temperatura finita, você pode modelar o seu sistema, fazer uma série de operações de tal forma que ele também evolui nesse espaço de parâmetros ao longo de trajetórias, então você pode distinguir os seus estados com o mesmo ferramental. Essas ideias também são muito úteis para a metrologia quântica, no sentido de que, o que seria isso? Né? Você
você tem um sistema quântico, você tem um estado, você aplicou um pulso de laser nesse estado, né? Você rotacionou o seu estado. Por exemplo, eu tenho uma familiaridade com o pessoal de ressonância magnética, porque o grupo de São Carlos, eles trabalhavam com isso. Então, você prepara um sistema quântico com todos os spins orientados para cima. Você aplica um pulso de laser, essencialmente, você faz uma rotação na orientação desses spins, né? Você está mudando a orientação de magnetização. A informação que você codificou no estado, de fato, é o ângulo de rotação, né? Está associado a esse pulso de laser que você introduziu no sistema. Na prática, como é que você extrai a informação dessa fase, né, de rotação do estado? Você precisa ler o seu sistema, extrair alguma informação do seu sistema. E para isso, você vai perceber que essa fase, a leitura dessa fase, uma vez que você vai perturbar o sistema, você vai ter uma incerteza associada à medida dessa fase, né? E, assim, a maneira como você descreve isso em metrologia quântica pode ser um tanto quanto mais simples usando esse apelo de geometria de informação. E nessa ideia de speed limits, se você pensar que o tempo, né, aqui a gente está discutindo tempo, né, qual o parâmetro que eu codifico no meu sistema? É tempo. Você pode simplesmente transladar, né? Bom, no caso de metrologia, onde eu estou codificando no estado, são fases. É uma fase φ que está associada a uma rotação, digamos, R de φ, que é um exponencial de menos Iφ, um operador SZ, digamos, tá? Ou seja, a descrição é a mesma, só muda a maneira de olhar, né? Num aspecto é fase, no outro é tempo. Tá? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Então, bom, para quem tiver interesse, esse é o artigo. E tem, para finalizar, acho que eu tenho mais 2 minutos, eu queria só mostrar, tem algumas coisas que a gente pode fazer com isso, né? E são ideias que eu tenho para implementar, assim, trabalhando aqui na UFMA, né? Que é nessa ideia de distinguir estados, introduzir esse apelo de geometria de informação, a gente pode, primeiro, trabalhar com essa história, dado esse background de geometria de informação que eu mostrei para vocês, que é muito útil em speed limits e pode ser muito útil numa outra interface do meu trabalho, que é estudar dinâmica de coerência quântica, né? Quer dizer, coerência quântica, que a área de teoria de informação quântica vem trabalhando há alguns anos, é simplesmente, de fato, introduzir uma maneira rigorosa de estudar, caracterizar a coerência de estados, ou seja, essa ideia de coerência é, de fato, olhar para os elementos fora da diagonal do estado. Existe toda uma teoria matemática por trás disso. Eu tenho tentado contribuir nessa linha, tem alguns trabalhos, mas, assim, daqui para frente eu tenho interesses que convergem, juntando tudo isso, trabalhando nesse aspecto de metrologia, né? Em particular, tem uma ideia nova que apareceu, que é a ideia desse information scrambling, né? Que está muito conectada também com o speed limit, quer dizer, você codificou a informação numa parte do sistema, você espera um certo tempo até que essa informação se espalhe pelos graus de liberdade do sistema. E aí você olha o estado final. Então, você pode, comparando o estado inicial e final, tentar extrair esse tempo de evolução. Mas, certamente, se você estiver olhando para um sistema de muitos corpos, muitos graus de liberdade, essa tarefa vai ser difícil e vão aparecer quantidades interessantes associadas à complexidade do problema, né, à física do problema. E uma maneira de interpretar isso é do ponto de vista desse information scrambling, tá? Olhando para funções com relação a dois tempos distintos, e tem vários apelos. Você pode estudar a termalização. Dos trabalhos que eu tenho feito no momento é estudar tempo de equilibração em sistema de muitos corpos do ponto de vista de speed limit. Enfim, você pode aplicar isso como eu disse, termodinâmica quântica, estudar comportamento termodinâmico de sistemas quânticos a partir desse ferramental. Mais do que isso, tentar extrair generalizações para as chamadas relações de dispersão, conectar trabalho médio com propriedades termodinâmicas, isso também é possível. Tá? Enfim, eu acho que não vou ter tempo para falar de tudo, mas com esses slides eu só quero mostrar para vocês que muita coisa dá para ser feita, e é isso que eu vou tentar fazer e tenho tentado fazer, principalmente agora, nesse começo na UFMA, concentrar esforços para trabalhar nesses conceitos. Enfim, todo mundo que tiver interesse, tiver dúvidas, e quiser perguntar, e quiser trabalhar nessas áreas, tiver alguma ideia, por favor, digam, entrem em contato, são todos muito bem-vindos. Então, bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção e, enfim, todos